para nós. Vamos ler rapidamente, muito rápido. Jó 42, 10. Aleluia. Jó 42, 10. Abra a Bíblia ou o seu celular sagrado. Olha! Então vamos repetir aqui o que eu falo. Repita comigo assim: o Senhor, pois virou o cativeiro de Jó. Está dizendo aí na sua Bíblia. Repita comigo: quando este orava pelos seus amigos, o Senhor deu a Jó em dobro o que antes possuía. Então diga: o Senhor virou o cativeiro. Essa foi a palavra. Quando eu perguntei para o Senhor no começo, no final do ano, antes de iniciar, foi essa palavra que veio no meu espírito, essa palavra aguarde. Porque é um ano de liberações, é um ano de libertação, é um ano de tirar do cativeiro. Eu estou tirando aquilo que prendia sobre o meu povo. E você é povo de Deus. Quando você crê em Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você confiou na palavra que Ele nos ensinou, você faz parte desse povo de Deus. É uma questão de fé, não é uma questão de mérito. E o Senhor trouxe essa palavra. Senhor, as pessoas falam de uma projeção para 2024, tantas coisas que vão acontecer, de algum aspecto, às vezes até negativo. Outros falam isso, falam aquilo do mundo inteiro, da economia do mundo. E ele diz: mas eu falo diferente. Eu sempre entro na contramão, porque o meu ver não é a mesma forma que vocês enxergam as coisas. Por isso ele diz que quando vocês estão pensando que vai ficar difícil, eu estou olhando o que eu posso fazer pela vida de vocês. E ele disse: eu posso virar o teu cativeiro, eu posso mudar a tua sorte, ainda que as coisas se mostrem contrárias, eu posso mudar. Então guarde esta palavra durante o ano inteiro e declare a minha palavra, porque eu quero confirmar a unção que eu estou liberando sobre a sua vida e sobre aquele povo que está congregando ali, que está me buscando, não sobre todo o povo de Deus, eu acredito. Mas nós recebemos essa revelação. Amém? O Senhor dizendo: estou liberando o seu cativeiro, aquilo que te prendia, aquilo que impedia a sua vida prosperar. Amém? Glória a Deus. Abra agora o livro de Jó, porque hoje, quando eu falava com Deus, o Senhor pediu para que nós entendêssemos melhor essa batalha espiritual. Quando nós falamos, o Senhor liberou as nossas bênçãos, liberou a nossa vida da prisão, daquilo que nos limitava, daquilo que nos impedia de prosperar. A gente disse: ela é. Mas é bom você entender as batalhas espirituais e que o mundo espiritual não brinca. Ele está realmente disposto a fazer de tudo para tentar travar a sua vida. E você precisa entender o que aconteceu com Jó. Jó 42 não foi o começo, foi o final. É muito fácil ver o final das coisas, né? E Provérbios diz: melhor é o fim do que o começo, melhor é o dia do luto do que o nascimento. Ninguém ouviu isso, mas na verdade é porque as coisas quando terminam sempre é melhor. Quando a gente passa pela luta e a gente muda a nossa história, vence aquele obstáculo, é lógico que é melhor a chegada do que é quando começamos as nossas batalhas. E aqui não era o fim, era apenas o final do que Jó tinha passado. Mas nós precisamos entender que os inimigos da nossa alma, eles não brincam. Então 2024 é um ano de liberações. Deus está dando uma unção para a minha vida e para vocês, para ter uma vida abençoada, uma vida de resultados poderosos. Mas você tem que entender a batalha espiritual também, pelo qual Jó passou. Entender como que é essa história de cativeiro. Ele virou um cativeiro, mas que cativeiro? E você tem que entender, para que você não caia nas armadilhas. E no meio do caminho, de ver você viver, você fique parado no meio do caminho e não vive as coisas que Deus deu. Meu irmão, eu nem comecei a ministrar. Eu já tenho testemunhos de Deus liberando as coisas para mim, para o ministério.
Deus é tremendo. E na vida de muitas pessoas aqui já liberou, né, irmão? Não é verdade? Está sendo liberado e vai liberar mais. E se você crê nessa palavra que eu estou trazendo para você pelo Espírito Santo, é como um cortar do bolo. É você crer na palavra que Deus está trazendo na minha boca para você. E você vai viver a promessa. Porque Ele está dizendo, eu estou te abençoando, quebrando o teu cativeiro. Mas vamos entender um pouco desse cativeiro. Para você não achar que foi moleza para Jó. Chegar no final lá e Deus falar, agora mudei a sua sorte. Oba, solta fogos agora. Tudo é um processo. E um processo de relacionamento com Deus, de fé, de perseverança, de fidelidade a Deus. Ele honra os seus filhos. Mas nós temos que saber lidar com aquele adversário que luta para travar as nossas almas. Abra em Jó, capítulo 1. E você vai entender quem é o sequestrador e quem é o cativeiro e o cativeiro. Aí você começa a entender ali uma batalha espiritual sobre a alma de Jó. E hoje em dia não está muito diferente do que o inimigo faz, sabe? Ele busca uma batalha tremenda para tentar travar a sua vida, para tentar impedir você de viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Ele quer que você viva a bênção, seja próspero como Jó era próspero. Mas o inimigo também luta do outro lado para que não se cumpra aquilo pelo qual Deus já designou o seu favor, Deus já liberou o seu favor. Vamos lá ver o capítulo 1, versículo 6, falando do sequestrador e do cativeiro. O sequestrador é Satanás e os cativeiros são as maldições. Veja só o que diz em Jó 1, versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais, os anjos que ali estavam, apresentaram-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. E o Senhor perguntou, de onde você está vindo? E Satanás respondeu, estive dando uma volta na terra. É típico de quem não tem o que fazer, mas ele tem muito o que fazer. Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que ele te teme? Aí o versículo 10 diz, tu não deixas que nenhum mal aconteça com ele, sua família e tudo o que ele tem, abençoas, abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é um homem que tem mais cabeça de gado, mais bem sucedido. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoa, sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal contra ele mesmo, contra a sua alma. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui começou a primeira batalha espiritual com o mal. Jó, Deus conhecia o coração dele, sincero, honesto, e não havia pessoa comparada a ele na terra na época. Mas por incrível que pareça, acho que já viu isso no seu trabalho ou em algum lugar. Parece que não pode ver ninguém quieto, não pode ver ninguém fazer as coisas certas. Sempre tem um para querer perturbar aquele que quer fazer as coisas certas, aquele que quer tentar fazer as coisas funcionarem no lugar. Quer dizer, o inimigo ele sempre tem os seus serviços, as pessoas que lhe servem. Ele sempre está preocupado de alguma forma destruir a obra de Deus na vida das pessoas. E Jó chamou a atenção de Satanás. Ele foi diante de Deus porque ele sabe, irmão, que ele não pode, isso é a prova de que ele não pode tocar naqueles que estão na presença de Deus, naqueles que estão realmente vivendo uma vida de misericórdia, de santidade na presença de Deus. Pode vir o que for, ele passa e vence. Satanás não pode destruir, ele pode muitas vezes dificultar, ou a vida pode trazer problemas, mas não será destruído, porque Deus deu a promessa que estando com você, a sua vida vai prosperar e haverá escape para todas as coisas. Mas Satanás não se convenceu disso, ele colocou diante de Deus. Esse cara não é tudo isso. Você percebeu o que ele disse ali no versículo? Ele disse, será que não é porque ele está com interesse?
porque tudo que ele tem, você deu. Você dá tudo de melhor para ele, protege o carro, protege os filhos, protege a família. Será que não é por interesse que ele te serve desse jeito? E Deus olhou para Satanás, mas ele conhecia o coração de Jó. Ele disse: é você que está com tudo dessa terra. Então eu vou permitir que você possa fazer o que você quiser, mas você não vai destruir a alma dele. A alma e o espírito de Jó pertenciam a Deus, por isso ele não poderia matar. E a ideia, meu irmão, de vir testar Jó não veio de Deus, não. A ideia de tentar Jó veio do próprio Satanás. Não foi ideia de Deus, Deus permitiu, mas não foi ideia de Deus para que ele viesse fazer o que ele fez. Aí você começa a perceber que muitos cativeiros na vida das pessoas, existe ali um dedinho de alguém que na verdade tem o interesse que o ser humano não prospere, que o ser humano não viva uma vida digna diante de Deus, em comunhão com Deus. Amém? Então vamos dar uma olhada desses cativeiros. Vamos seguir para a gente ser breve. Aí veja só o início desse ataque de Satanás. Quando ele falou para Deus: eu posso tentar tirar ele da posição, ele é interesseiro, vou provar para você que ele está com interesse, porque você faz ele prosperar. Aí ele desceu, Deus disse: vai lá, não, tente a sorte. E ele desceu para tentar. Então veja só, ele diz lá no capítulo 1, versículo 13 agora: os cativeiros de Satanás para o servo de Deus, lá no versículo 13. Então ali ele vai dizendo ali no versículo 16, 13 ao 15. Eu não vou ler para ir mais breve, para poder ter um tempo melhor para a gente. E ele diz assim: o ataque inicial, os 7 cativeiros que Satanás atua. E no versículo 13 ao 15 você percebe que ali Satanás já veio tocando na vida de Jó. O que ele fez aí? Ele roubou os dados de Jó. Pode ver que a maior preocupação do inimigo na vida de uma pessoa, quando ele começa a agir, é destruir primeiramente a sua área financeira. Ele já vai tocando. A área financeira parece que traz um efeito dominó, né? Vai trazendo uma série de consequências. E ele sabe dessa importância. Então a primeira coisa que ele fez, tocar na vida financeira. E já começou ali trazendo roubo sobre a vida de Jó, fazendo com que pessoas roubassem os recursos que ele tinha dado, que ele tinha. Então no versículo 15 você vê que Satanás, a primeira coisa o primeiro cativeiro que ele veio tocar é na vida financeira. E a vida financeira direta. Quando fala direta, porque você está com bens e começa a haver roubo, começa a haver perdas, sem você saber por que está se perdendo tanto dinheiro, tanto desperdício. Você não consegue entender porque as coisas que você descobre está pagando mais caro e poderia ser mais barato, ou pessoas cobram mais caro, como roubo na sua vida. Você já passou por isso de ir comprar uma coisa no lugar e de repente falar: não, vou deixar aqui, e você virar a esquina e está pela metade do preço? Isso é um tipo de roubo que às vezes acontece. E quando Deus está guiado por Deus, Deus certifica no seu coração: pare, espere um pouco, vá olhar em outro lugar. E você para um pouco e vai olhar em outro lugar, e aquilo impede um roubo na sua vida. Então o inimigo ali começou a roubar, começou a tocar naquilo que era para sobrar, ele começou a tocar, a tirar de Jó. Então o roubo direto é quando começam a vir coisas para minar os seus recursos. O inimigo já começou com o primeiro cativeiro dele, de aprender. Vamos começar a tocar na vida financeira. Ao segundo cativeiro, ele começou no versículo 16. Dá uma olhada lá, que veio que uma calamidade sobre um raio, parece que caiu, né? Sobre aquele campo, caiu sobre os servos de Jó e queimou aquele lugar. Então as calamidades também são uma forma de roubo, ataques financeiros indiretos, coisas que vêm para destruir, a empresa que falha, o negócio que parece que não está andando. Você abre a vendinha lá, todo mundo comprava, e de repente todo mundo começa a pôr defeito em tudo que você está fazendo. Parece que começa a travar as coisas. Ou quando não acontece um acidente, é a enchente, é o sol, é o fogo, é coisas que acontecem que você não entende, nunca aconteceu isso aqui no meu negócio. E de repente começa a ter certas coisas. Isso aí são calamidades. Calamidades é uma coisa programada.
mas são coisas que parece que vêm e direcionada para algumas pessoas, às vezes, em algum caso, e que acaba causando dano na vida financeira indiretamente das pessoas. E na calamidade, você tem que estar cheio do poder de Deus para também saber lidar com essa situação. Às vezes a casa cai, às vezes a situação é alguém vai lá e rouba e você está dormindo e tira uma mercadoria do lugar, ou seu emprego, que você não sabia que lá ia ter um problema e está tendo um problema financeiro e a empresa fecha aquela porta. São calamidades, são situações que não são previsíveis, elas acontecem e você tem que estar pronto na presença de Deus para poder lidar com essas calamidades. Porque uma outra forma que Satanás usa para roubar a vida do servo de Deus. Então ele veio e disse: vamos causar fogo na terra, vamos causar danos através da natureza, para que ele perca mais a sua riqueza. E aí ele continuou, vamos lá no versículo 17. Um outro ataque, pode ver, ó, 2 ataques sempre focavam a vida financeira. E o terceiro cativeiro, no versículo 17, ele já veio e de novo atacou com roubo. E agora parece que ele roubou os camelos, é isso? E ele roubou, estou fazendo você ler a Bíblia, né? E aí ele roubou os camelos. Veja só, na questão de camelos, mas aí que o Espírito testificou é os meios. Parece que ele veio, causou um dano, alguém roubou, aí diminuiu o que você tinha. Aí depois aconteceu algo natural, sabe? A casa caiu, a enchente entrou na casa, pô, já estava ficando ruim, agora ficou pior. Aí quando parece que não está ruim ainda, aí vem mais um roubo em seguida. Só que agora o roubo é assim: me restou algum dinheiro, eu vou alugar um lugar agora. Aí de repente aquele dinheiro some. Dá para entender esse terceiro roubo na vida financeira? Por quê? É aquilo que ainda parecia que você tinha esperança de algum recurso para pagar, para tentar recomeçar. E Satanás foi lá e tirou aquele resto. Que os camelos que ele tinha, aquele pouco de bicho que ele tinha, já eram os meios que ele talvez pensou: vou começar de novo, vou pegar esse pouco recurso que eu tenho e vou começar a reconstruir de novo a minha vida. O inimigo foi lá e mandou com que as pessoas, os ladrões, fossem roubados. Então ele começou a tocar nos meios, a forma que você teria a única chance para recomeçar. Então 3 ataques direto e fulminante, principalmente na área financeira. De forma direta roubando, de forma indireta causando danos, calamidades, acidentes na sua vida. E a outra forma é mandando mesmo pessoas acabar com o resto que você tem. Já viu aquela história do estar na internet, né? A gente quase não ouve isso, né? E a pessoa fala assim: não, você só deposita esse valor e você vai ter mais do que você precisa. Aí a pessoa vai lá e deposita um único dinheirinho dela, 30 mil reais que ela estava juntando, não sei quantos anos. Aí depois diz lá: é golpe. Foi golpe. Esse é o tipo do roubo da sobra, daquilo que você estava guardando como esperança de recomeçar. E aí o inimigo rouba. Então veja que os ataques do inimigo sempre é voltado à vida financeira. Por isso que Deus sempre, quando vem liberar a palavra sobre nós, Ele libera bênçãos de prosperidade, de uma vida financeira estabelecida. Não é porque Ele precisa de dinheiro, não é porque você vai depender do dinheiro, mas porque a vida financeira é fundamental para que você possa fazer outras coisas, viver outras alegrias também nessa vida. Você precisa estar bem, você precisa ter sua vida financeira estabelecida. E Satanás tentou, só que ele pensou que o coração de Jó estava voltado para essas coisas, mas ele se enganou. Então o ataque financeiro de Satanás é certeiro. Mas por quarto cativeiro, vamos falar do quarto cativeiro, o quarto cativeiro, no versículo 18 e 17. Até o versículo 17, nós falamos sobre o cativeiro financeiro, como ele vem atacando a vida financeira. Mas há uma outra preocupação logo em seguida. E o versículo 18 do capítulo 1 de Jó e o 19 diz sobre um ataque à vida emocional, um ataque à família. Então o inimigo falou: bom, já que desequilibrando financeiramente, agora vamos tocar na família. Aí começam os danos na família, os problemas de destruição. Às vezes a destruição não é o fato da família morrer, não.
Às vezes é o filho que vira alcoólatra, que se vicia em droga, é o pai que deixa a esposa, que estrutura a família. A destruição da família existe várias formas de se interpretar. E não é só apenas morrerem porque desceu um raio, como nós vimos aí, e matou os filhos de Jó. A destruição da família existe de várias formas. Então o inimigo tem uma outra preocupação: destruir a família. Porque ele sabe que os laços familiares é um laço que Deus constituiu e é forte demais para fazer a pessoa voltar a prosperar de novo quando eles se unem. Uma família unida, uma família que está bem fortalecida no amor, um ajuda o outro e eles superam qualquer dificuldade nas suas vidas. Por isso o inimigo diz: bom, tentamos na finança, ele continua servindo a Deus. Jó não deixou de orar. Então vamos atacar a família agora. Então o inimigo ele já vai na sequência no quinto cativeiro, no quarto cativeiro, que é atacar a sua família. Então preste bem atenção que o cativeiro de Jó, quando o Senhor disse: eu vou virar o seu cativeiro, é motivo de muita comemoração, porque não é fácil suportar paulada atrás de paulada como Jó. E o inimigo ele tem as mesmas estratégias até o dia de hoje. Não pensa que ele mudou muito, não, que ele não mudou, não. Ele continua sutilmente roubando a sua vida, roubando as pessoas, causando dano na vida das pessoas, para que elas desistam dessa ideia de que Deus está com ela e que a vida dela pode mudar. Mas eu te garanto que Jó venceu porque ele permaneceu fiel, firme na sua posição. Então ele tentou, através de calamidades, também destruir a família, causar danos, ou ele tenta até hoje dividir a família. Mas a Bíblia diz que Jó permaneceu na posição de uma pessoa que crê, que é dependente de Deus e de que é fiel a Deus. Vamos lá no versículo 22, Jó capítulo 22. Repete comigo assim: assim, apesar de tudo, havia acontecido, apesar de tudo, do que havia acontecido, Jó não pecou. E nem pôs a culpa em Deus. E as pessoas às vezes passam uma situaçãozinha que um probleminha financeiro e já desiste de Deus. Você já imaginou isso acontecer? Roubo atrás de roubo na vida financeira, vi morrer os seus filhos, uma dor emocional tremenda na vida de Jó. E a Bíblia diz: ainda assim, Deus não culpou, Jó não culpou a Deus e ele não pecou até aqui. Então Satanás sabe que a vida financeira mexe com a estrutura das pessoas, mas as pessoas que conhecem a Deus, ele tem um espírito mais excelente. Ele tem o Espírito Santo que põe, mesmo quando as coisas se mostram totalmente contrárias, põe ele de pé e diz: continue crendo, porque eu vou fazer uma mudança na sua vida. Então ele sabe que a pessoa, quando está na presença de Deus, é muito mais difícil, não é tão simples destruir a vida da pessoa por causa de tirar as suas finanças. Então ele vai continuar com outras tentativas mais fortes do que essa. Mas só para você entender o que Jó passou. E essa mudança de cativeiro é motivo de comemoração na sua vida. Porque se Satanás investisse tudo isso que ele investiu sobre a vida de Jó, talvez algumas coisas você se identifique, coisas que estão presas nas suas finanças e precisam ser liberadas. Mas Deus está te dando uma palavra de liberação esse ano, que vai sair do teu cativeiro aquilo que estava preso, seja por obra de demônios, ou seja por obra de espíritos humanos. O Senhor diz: eu estou liberando. Você vai viver uma vida próspera, mas permaneça firme, fiel a Deus. Não culpe a Deus pelo que Satanás faz com o mundo e com as pessoas. Fique firme, porque Deus está com você e Ele vai inverter o teu cativeiro. Aleluia, Ele tem poder. E ele disse que Jó não pecou porque não culpou a Deus daquilo que acontecia na sua vida. Permaneceu fiel a Deus. Vamos lá para o versículo, o capítulo 2 agora. Já que o inimigo falou, não conseguimos derrubar ele nas finanças, tirei o emprego dele, ele continua orando, tirei os resultados que ele precisava. A mulher está lá precisando do leite, ele não tem leite, ou ele não tem pão, os filhos pedem coisas e não tem recurso. E ainda assim ele continua orando, de joelho a um Deus invisível, ele continua perseverando na fé. Então ele disse: não tem como parar esse cara.
esses caras, difícil de parar. Porque o que acontece de negativo na minha vida não consegue me parar. Porque eu tenho uma confiança em Deus. E ainda que as coisas digam não, nunca você vai me encontrar prostrado diante das coisas, reclamando delas. Mas estarei na presença de Deus, dizendo: Senhor, aqui estou. Isso eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. Isso faz toda a diferença. Por isso Satanás não consegue destruir, ele consegue causar danos, mas não consegue ter êxito no resultado que ele esperava produzir na minha vida, ou na vida das pessoas que são fiéis a Deus, que ali guardam e não culpam a Deus pelas coisas que dão errado, persevera na fé. Então os caras respondem, Satanás fala: não adianta, desiste desses caras. Esses caras de oração, esses irmãos que pregam, que vivem a palavra de Deus, existe, porque não conseguiremos destruí-los. Mas ele fala: mas tem um jeito para nós tentar derrubar, vamos ver se ele fica de pé ainda. Aí ele foi lá no capítulo 2 de Jó, versículo 4. Ele diz assim: Satanás respondeu, olha lá, é só tocar. Ele foi diante de Deus, novamente. Escolheu. Vamos lá para o versículo 4, agora capítulo 2. Está ficando bom, irmãos. Aleluia. Daniel cai de acordo. Ele disse: é só tocar. Repete comigo: é só tocar. É só tocar na pele dele. na pele. Para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo. Ninguém liga de perder a área financeira. As pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, perdem o empreguinho, já se matam. Não tem esperança, não tem força, alma fraca, eu digo, para reagir diante da vida e dizer: não, Ele está comigo, meu Deus, eu vou vencer. E reagir, ele se entrega. São destruídos facilmente. Mas ele está dizendo aqui de pessoas que conhecem a Deus, que são resistentes. Ele diz: então agora deixa Deus, agora nós fazer uma coisinha agora. Nós descemos, tentamos na vida financeira, na família, destruímos os filhos dele. Vamos tentar então agora uma coisa. Dessa vez ele não fica de pé. Olha o que ele fez. Disse: vamos tocar na pele dele. Ele dará qualquer coisa pela sua vida. Ele não se importa em perder tudo, desde que conserve a própria vida. A conservação da vida é uma coisa mais importante, a saúde, irmãos. Então, outro cativeiro que o inimigo vem trabalhando, às vezes, quando ele vê que não te derruba nas finanças, ele vai tentar contra a tua saúde. E a nossa saúde é uma coisa, uma mistureba de atitudes que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes é resultado do diabo, tá? Agindo, e às vezes é resultado de você estar agindo mal pra caramba. Você come demais, às vezes. Você come coisas impróprias, como eu comi doce, passando quando era moleque. E às vezes você sofre consequências. E não é o diabo, não é o diabo do doce que você está comendo lá. É as coisas que você come, às vezes, exageradamente. Mas o inimigo, ele sabe que se ele produzir coisas que vai destruir o corpo humano, o ser humano, ele é capaz de fazer qualquer coisa pela vida dele. Ele dá tudo o que ele tem. Você já viu esses ricos dizendo lá na televisão: queria que alguém descobrisse a cura, eu dou toda a minha riqueza para que eles me curem. E às vezes morrem, sabe? Como aquele cara da Apple lá, né? Que eu esqueci o nome dele. Morreu, por quê? Porque não tinha, ele trouxe todos os melhores médicos do mundo. E nada impediu a morte dele no câncer. Nada impediu ele ir embora desse mundo. O dinheiro dele não foi, mas ele foi capaz de dar toda a riqueza se alguém arrumasse uma solução. Então o inimigo falou no quinto cativeiro, agora quero ver ele ficar de pé. Então ele vem tocar na saúde. O que eu quero dizer é que até a tua saúde tem que ser protegida por Deus. Até o teu corpo físico tem que ser guardado, tem que ser mantido, porque é uma preciosidade. Porque quando o inimigo põe uma pessoa com um problema de doença num cativeiro que mobiliza ela,
impede ela de agir, de trabalhar, de fazer as coisas que ela gosta, porque está numa doença muito grave. É terrível, é uma prisão, é um cativeiro, e muitas vezes ali, na maioria das vezes, está o dedo de Satanás, está o dedo de demônios agindo na saúde das pessoas. Então você tem que orar pela saúde do seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo, porque apesar de toda a sua riqueza que você pode conquistar, nada é mais precioso do que a sua vida, o seu corpo, a saúde do seu corpo. Porque certamente também, se você tivesse bem financeiramente, você daria tudo para a saúde do seu corpo. Então cuide da sua saúde e esteja atento. E veja se o inimigo não está por perto, tocando também na sua saúde. Às vezes há um dedinho do inimigo ali, causando dano. Eu já orei por pessoas, irmãos, que era cura. E orei e curou o físico dela. Eu vi coisas acontecendo no mundo físico. Mas já teve coisas que eu orei pelo mundo espiritual. E eu ordenei que saísse do corpo da pessoa. E de repente desapareceu, por exemplo, uma mancha no pulmão. Uma coisa que estava marcada, dizendo que ela ia ter um problema pulmonar. E de repente orar, naquela hora, demônios saem do pulmão dela, demônios saem dos ossos dela, causando uma artrite que os médicos chamam. Eu vi de perto uma mulher com um problema de velhice precoce, e quando nós fomos lá visitar essa mulher, ela saiu andando em nossa direção, como se fosse uma velhinha, uma pessoa nova, eu acho que ela tinha uns 40 anos, e com uma bengala, e parecia uma velhinha. E quando eu olhei assim, aí a profeta perguntou para mim: o que você vê aí? Você acha que isso é físico? Eu orei e disse: não, o Espírito de Deus está dizendo que é demônio. E ela tem que ser liberada. E aí nós repreendemos esse demônio, sai do corpo dela em nome de Jesus. A mulher tremeu igual uma vara. E daqui a pouco o brufo saiu dela. E aí tudo bem, agora volta, toma água, tudo. No outro dia, fomos para a igreja. A mulher foi lá, a filha dela, muito obrigado. Acabou a velhice precoce da minha mãe. Sumiu a tremedeira dela. Jogamos todos os remédios fora porque não precisou mais. São coisas que às vezes são espirituais. Eu quero dizer é que tudo é espiritual. Fique atento. Ore sempre pelo teu corpo, repreenda, seja o que for, ordene a bênção sobre o teu corpo, porque é isso que Deus quer que você faça. Cuide do seu corpo, mas abençoe, ore, expulse quando tem coisa que você não tinha e começou a ter. Comece a orar para que aquilo não seja uma ação demoníaca para tentar te paralisar no cativeiro. Porque ele tentou pelas finanças, porque ele não conseguiu. Pela tua vida financeira, pela tua vida profissional, então ele pode tentar pela tua saúde para te paralisar, te colocar no cativeiro. Então o quinto cativeiro é um cativeiro realmente muito difícil, que Satanás veio pedir a Deus para tocar, que é sobre a saúde das pessoas. E Deus quer que você esteja atento, sempre orando pela sua saúde, pelo seu corpo, e repreendendo os males que são causados pelo mundo e pelos demônios que estão agindo. Em nome de Jesus. Vamos lá em João 2,9 agora. Uma sexta área, quando você pensa que está ruim, aí começa a piorar às vezes. Porque ele fala, bom, ele tem saúde, mas continua orando e confiando em Deus. Aí o que Jó passou no versículo 9? Ele diz lá que a mulher de Jó, versículo 9, disse: você ainda continua sendo bom, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que a mulher disse. Quando você está numa situação difícil, a última coisa que você espera é escutar de ruim da sua mulher, sabe? E geralmente ela é a primeira a falar porque ela está mais perto. Mas geralmente a gente não espera. O filho fala, o vizinho fala, o cara do emprego fala, você vai estar tudo certo, eu confio em Deus. Mas quando a mulher diz, ela te conhece. Ela sabe as suas estruturas, porque está bem íntimo da sua vida. Parece que tem um peso maior, por isso mulheres, cuidado. Que quando a Bíblia fala, a mulher sabe de si como vai, é porque ela fortalece o seu marido, ela fortalece os seus filhos. Então, quando o marido está passando por tribulação, aí vem a mulher sábia para dar uma palavra de liberação, de bênção. Tem que vir palavras de bênção. E de repente, essa mulher, como o inimigo estava perto dela, ela se moveu para dizer para ele: ainda você continua buscando a Deus? A sua vida já está toda complicada, você continua buscando a Deus? Amaldiçoa, rapaz, a
sua vida e morre uma vez, fala, não é morrer, melhor eu morrer. Pede a morte para Deus te tirar da terra. Isso é terrível. Então, outro cativeiro que o inimigo luta, às vezes, é dentro da vida sentimental. Começa as diversas guerras. Já está com problema financeiro, já veio o problema de saúde, e aí vem a mulher ainda para ficar pondo mais peso. Ou vice-versa, às vezes o homem está usando peso nas palavras. Quando estamos juntos, irmãos, com o cônjuge, eles têm que fortalecer o outro. É dizer bênção para o outro. É dizer, não, está difícil, mas nós vamos superar, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Porque essas palavras fortalecem a fé, e a fé vai trazer bons resultados na sua vida. E Jó viu aquela mulher falando aquilo, e ele ficou muito entristecido com isso. Mas mesmo assim, ele não se deixou corromper com essas palavras. A pior batalha espiritual são quando o companheiro semeia sobre a sua vida coisas negativas nos momentos de batalha espirituais. Palavras negativas e dúvida de questionamento sobre você por causa da dificuldade. Mas veja a resposta de Jó no versículo 2:10. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebermos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as coisas ruins? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e não disse nenhuma só palavra contra Deus. O diabo falou, vamos tocar na saúde dele. O cara continuou de pé, a fé de pé. Então fala o seguinte, põe a mulher dele, põe os parentes dele para falar um monte da vida dele, para desabar ele emocionalmente. E ele continuou dizendo, Deus tem o controle tanto sobre as coisas boas ou ruins na minha vida. Permaneceu fiel a Deus. Então o inimigo falou, não tem jeito, como que nós vamos parar esse cara? Não tem como parar esse Jó, não tem como parar ele. Mas ele passou por um outro momento de um cativeiro, que é o último que eu digo, que é o sétimo cativeiro, que esse é o sexto, né? Ataque na área sentimental. O sétimo, que é um ataque na vida social. Ali eu só vou dizer que aí os amigos de Jó, a Bíblia diz no versículo 12, de longe não reconheceram a Jó, mas depois quando viram que ele era, que era ele, começaram a chorar e a gritar, em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. O último cativeiro, vida social. As pessoas não entendem. Às vezes você tem dificuldade, parece que em vez de ajudar, tem mais palavras, que se põe de encontrar pessoas de fé para te dar motivações para prosseguir e vencer. Parece que encontra mais pessoas para chorar, para lamentar mais ainda a vida que você está levando. Então, os amigos de Jó se importaram com ele, mas viram a desgraça que estava em Jó. Eles se comoveram de tal forma que ficaram de longe. Primeiro porque estava uma praga, né? Porque a doença que ele pegou foi uma lepra, e era contagioso. E eles ficaram de longe. Mas na verdade, os amigos de Jó ficaram entristecidos e ao mesmo tempo incomodados, porque como pode um homem dizer que é de Deus e pegar uma maldição como aquela? Então eles se afastaram e questionaram. Você vai continuar lendo a vida social de Jó, foi uma grande tribulação. E eu vou te falar, quando as pessoas viram a doença dele, ficavam falando e questionando ele, aquilo perturbou mais a mente de Jó do que tudo. Parece que juntou tudo. E foi um único momento que Jó demonstrou uma fraqueza, onde ele passou a perguntar a Deus o que ele fez. Aí começa o detalhe que o inimigo começa a minar. Então ele tem as suas armas para tentar minar a sua vida e colocar você no cativeiro. O diabo quer paralisar. Então ele vai tentar, através das finanças, não está conseguindo, ele vai tentar pela família, se ele não está conseguindo, ele vai tentar pela vida sentimental e ele vai tentar depois pela vida social. Mas parece que a vida social e sentimental tem um peso muito grande, que consegue abalar as pessoas. Então se fortaleça no Senhor. Esses são os cativeiros que o Jó passou. Eu estou só falando dos cativeiros para você entender que quando falou que Deus virou um cativeiro, é porque não é fácil viver os problemas que Jó viveu. E talvez você se identifique com problemas financeiros, com problemas na área familiar, na área sentimental, e Deus disse, assim como ele virou a sorte de Jó, ele pode virar a sorte da sua vida.
Ele não só pode, Ele quer tirar. Ele quer tirar você dessa prisão, para você viver o novo de Deus, para você viver esse ano 2024 experiências poderosas na vida financeira e na vida sentimental, familiar, em todas essas áreas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu só vou dizer, quando nós começamos a perder a nossa identidade como filho de Deus, é quando enfraquecemos a nossa fé e perdemos o sentimento de dependência e de fidelidade a Deus. Onde começa a agir a incredulidade, aumenta o questionamento a Deus por causa do sofrimento. A falta de fé, falta de dependência de Deus e a infidelidade a Deus. E isso é a única coisa que vai sustentar a presença de Deus, depender dele. Não das circunstâncias, depender de Deus. Não das circunstâncias, permanecer dependente de Deus. Ser fiel a Deus é perseverar naquilo que Ele disse a seu respeito. Se Ele disse eu posso, é porque você pode. Se Ele disse vai, continua orando, é porque você vai ter vitória. Ficar fiel na palavra de Deus, fiel ao Senhor, e você vai viver aquilo que Ele prometeu. A incredulidade, os questionamentos a Deus é o que paralisa você, te põe no cativeiro muitas vezes. Então não se deixe prender pela adversidade, não se deixe prender pelas ações demoníacas que agem em meio às dificuldades. Reaja, seja fiel a Deus, seja dependente de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus.